Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Paula. Se você, por acaso, não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira, a segunda parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Carlos, por que eu estou fazendo questão de contar essas experiências? Porque conforme você vai prestando atenção nas coisas, em você e em tudo que acontece ao seu redor, você consegue enxergar algumas coisas que a maioria deixa passar batido. Isso eu chamo de despertar. É como se você começasse a acordar para coisas que estão acontecendo ao seu redor e que você, no mínimo, tem que ver. Você tem que saber o que está acontecendo. A verdade. Você diz que você é um escravo da verdade. Eu também. Eu vou citar um fato para você, e eu gosto de citar fatos que podem ser comprovados, tá? Em Las Vegas, houve uma inauguração de uma bola gigante, que é talvez o maior painel de projeções que existe. Ela é enorme, não sei quantos metros ela tem, e ela tem projeções dentro e projeções fora. Vamos falar da projeção que teve dentro de um show, tá? Teve um show dentro, e num determinado momento do show, colocaram como decoração na abóboda da bola aquelas letrinhas como se fossem da Matrix. Tudo muito rápido, muito rápido. Só que, aí vem o meu ponto, quando você treina a sua visão, quando você treina o seu olhar e quando você treina a sua sensibilidade, você começa a enxergar algumas coisas que a maioria não enxerga. Quando eu vi aquilo, eu comecei a ver palavras, e eu vi as palavras que não dava para ver de uma forma normal. Você vai, eu sei que você é físico, eu sei que você vai fazer esse teste, e você vai ver que não dava para ler. Eu consegui ler e consegui ver que aquilo estava muito esquisito, muito estranho. E eu peço depois que você pegue essas imagens e projete nessa nossa conversa, deixa só o meu áudio e projete frame a frame essas palavras que foram jogadas de forma subliminar. Porque qual é a diferença do subliminar para o consciente? Quando você quer que alguém veja que está sendo passado, você deixa 3 segundos, 4 segundos, para que a pessoa consiga identificar aquela palavra, futuro. Então vai lá, você vai identificar a palavra futuro. Quando você coloca alguns segundos, milímetros de segundo, milésimos de segundo, aquilo entra no seu cérebro, mas você não sabe que você viu aquilo lá. Esse é o motivo, Carlos, de eu ter contado tudo que eu contei até agora. Eu estou falando tudo isso e tudo que eu contei até agora, Carlos. O objetivo é esse: que as pessoas enxerguem as coisas, que as pessoas vejam as coisas que estão acontecendo, e que não sejam mais levadas como se fossem um gado, boiada, que elas tomem as rédeas de si mesmas, que elas identifiquem, mesmo nas coisas que são maravilhosas, a gente olha e fala, nossa, isso é maravilhoso, cuidado, será que é maravilhoso mesmo? Será que não tem uma mensagem subliminar ali, querendo te levar para um lado obscuro de você mesmo? Só explicando para quem está assistindo, eu conheço bem essa técnica. Foi até um estudo que foi feito de se colocar um fotograma de pipoca no meio de um filme que está sendo exibido. E de repente as pessoas começam a se levantar do cinema para comprar pipoca, sem saber por quê. Porque elas pensaram em pipoca. E o tempo que fica é de um fotograma. E quanto tempo esse fotograma é visto? É 1/24 de segundo, tá? É um tempo muito curto e, de fato, alguém que não tem a visão muito treinada para isso não consegue ver, mas ela vai e compra pipoca. Isso, perfeito, Carlos. É isso que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo levados em tudo e por tudo.
Eu sei que tem outras experiências, mas você acabou de falar que essa é a razão principal de nós estarmos aqui. É. Nem eu sabia que nós iríamos falar sobre isso antes de vir para cá. Mas eu pergunto então, qual a sua missão? Carlos, esta é uma pergunta difícil, sabia? Muito difícil. Porque eu acho que nós já vivemos em muitos lugares. Todos nós, eu, você, já vivemos talvez muitas vidas, muitas experiências. Em muitas dimensões? Muitas dimensões. Eu não me recordo, a não ser esse sonho lúcido que eu tive, que eu te contei, que eu estava dentro de uma nave. Eu não me recordo de ter vivido em outro planeta, de ser um ser extraterrestre. Não me recordo disso. Tenho um carinho todo especial por ver naves, já vi naves, né? Eu vou, inclusive, encerrar a nossa conversa mostrando para você as fotos que eu tirei quando eu viajei, e apareceu um ser numa dessas fotos, e ele é nitidamente um ser que a gente chama de extraterrestre, né? Mas se eu sou ou se eu não sou, de verdade, eu acho que não faz a menor diferença, porque hoje, neste minuto, eu sou exatamente igual a você, você é exatamente igual a mim, pagamos boletos parecidos, né? Colocamos gasolina no nosso carro. Mas você acabou de dizer da maior razão de você estar aqui, e é uma razão não óbvia. É como se você tivesse uma missão muito específica. Sim. Tipo, olha, não esqueça disso. Você está indo por causa disso. Então, eu queria saber mais sobre isso. Se eu puder. Porque tudo isso, de uma certa forma, ressoa dentro da minha vontade de entender o que somos Sim. nós. Muitas pessoas têm falado sobre despertar da consciência, evolução, nova era, alguns fazendo com que todo mundo fique com medo, outros fazendo o fim do mundo, os cavaleiros do apocalipse, cada um à sua moda. Eu vou te passar a minha visão, tá? Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Eu acho que chegou o momento da consciência individual se manifestar em sua plenitude. Só que a consciência individual só pode se manifestar em sua plenitude a hora que ela tiver consciência de si mesma. Por isso é que eu disse que cada um tem que prestar atenção em si mesmo. Qual é a minha missão? E vários estão sentindo várias missões. Mas qual é a minha? O que eu sinto? Esclarecimento, trazer à tona, mostrar. Da mesma forma como eu te mostrei, e você vai mostrar para todo mundo, essa questão do subliminar. E eu poderia te mostrar várias outras coisas de vários outros shows, onde você para e você olha e você diz: meu Deus, agora eu vi o que é isso. Eu estava na balada, estava achando sensacional, só que agora eu percebi que isso daí está me deixando num estado esquisito. É isso que eu sinto. E é por isso que eu vim dar o meu depoimento. Da mesma forma como o querer que você compre pipoca foi colocado de um jeito subliminar para te levar a levantar e comprar pipoca, isso acontece no nosso dia a dia. De forma subliminar, você é levado a brigar, a ficar se polarizando politicamente, a buscar informações na internet que às vezes te deixam até maluco de tanta informação. E de que forma você vê ou não vê alguma relação disso com o que muitos chamam de transição planetária? O que eu vejo como transição planetária? As coisas estão aparecendo, Carlos. Pessoas como eu, pessoas como você, estão enxergando as coisas e estão trazendo à tona. Como se os assuntos agora precisassem ser falados. Como se os próprios assuntos quisessem ser falados. Como se essas verdades quisessem ser faladas. Então elas procuram pessoas que estão mais libertas ou mais sintonizadas com realidades que são diferentes dessa realidade de entristecimento dos seres humanos, para essas verdades e essas realidades aparecerem. Vou colocar de uma forma prática. Você vai numa inauguração e você vai num show e você sai desse show com uma sensação ruim, estranha, mas você foi no show, você se divertiu. Será
que você realmente saiu bem daquele show. Quando você não sair bem de algum lugar, preste atenção. Mesmo que seja um show, mesmo que seja uma festa, não te fez bem, tenha consciência de que não te fez bem. E racionalize, não fica só, ai, não me fiz, tinha espírito. Não! Racionaliza. O que será que aconteceu para eu me sentir mal? Será que tinha alguma mensagem subliminar que me trazia palavras como algumas que você vai mostrar aí, né? Porcaria, sujeira, ruína, maldição, rebelião, marca da besta. Assim, são coisas que você olha e fala assim, mas espera um pouquinho, até 666 tinha nesse show? Aí você fala, acordou. Você falou que essa era a principal razão de você estar aqui conversando conosco. Essa é a principal razão de eu ter contado tudo isso. É uma responsabilidade que você tem. É uma responsabilidade e eu sei, não é que eu sinto, eu sei que tudo que aconteceu comigo e que hoje me faz ver essas coisas que algumas pessoas não veem, é mais uma responsabilidade do que um dom. Eu tenho poderzinho. Não é nada disso. É uma baita de uma responsa. Como que você ficou sabendo que você tinha essa responsabilidade? Porque você não escuta, né? E várias pessoas que falam de responsabilidade, elas se sentem, principalmente depois das EQMs, acompanhadas por essa voz, que não é o seu caso. Eu não tenho essa voz, mas eu tenho os meus sonhos lúcidos, eu tenho as minhas projeções. E por elas que vêm essas informações? Por elas vêm muitas informações, mas acaba entrando em você de uma forma que você não consegue mais se dissociar dessa responsabilidade. Mas você recebeu essas informações, então, através de projeções astrais ou sonhos lúcidos? Também. Eu recebi, não é assim, ninguém chegou para mim, nenhuma consciência de quinta dimensão, ou sei lá que dimensão, falou assim, a partir de agora você vai falar a verdade, você vai pedir para os outros prestarem atenção. Não foi isso. E não é isso que vai acontecer. Infelizmente, as pessoas querem que seja assim. Recebi uma missão, pronto. Não vai acontecer desse jeito. É sutil, é sublime, é sensível. Você começa a se sentir mal de não estar fazendo o que você acha que deve fazer. Aí você faz o que você deve fazer e você se sente bem. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava apavorada de dar essa entrevista para você. A minha família totalmente contra. Mas eu sentia que eu precisava trazer à tona alguns assuntos. E a hora que eu comecei a lembrar o porquê eu estava falando tudo isso para você, eu fiquei em paz. Eu fiquei tranquila, fiquei feliz. Falei, não, tudo isso que está me fazendo ter medo, tudo isso é um projeto de ser humano que não cabe mais nessa Terra. E isso tem a ver com a transição planetária? Sim, na minha opinião, essa é a transição planetária. Nós estamos caminhando para um planeta onde as pessoas não vão mais conseguir fazer o que não seja o bem dos outros. Não vão conseguir, porque simplesmente não entra na cabeça. Do mesmo jeito que os japoneses não conseguem participar de uma partida de futebol sem, ao final da partida, levantar e recolher todo o seu lixo, faz parte deles. Isso é impressionante. Faz parte deles. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir fazer diferente. Vai chegar um momento em que eu não vou falar nada que te prejudique, porque eu vou ter consciência de que você é um ser feito 80% de água e que as minhas palavras vão te prejudicar fisicamente. Sabe o experimento da água que você citou em algumas oportunidades? Sim, do japonês Masaru Emoto. Tá? É isso. Vai chegar um momento em que essa consciência do que faz mal ao outro fará parte de nós e a gente não conseguirá fazer mal ao outro. Para mim, essa é a grande evolução. Esse é o grande pulo do gato. Amar o outro como você se ama, essa é a grande revolução. Eu não quero para você o que eu não quero para mim. Então eu não vou te enganar, eu não vou te roubar, eu não vou te prejudicar. Isso é uma revolução.
Mas é simples. Quer dizer, é simples. É complicadíssima, mas não é não são as 12 tábuas de Moisés, ou 10, sei lá eu quantas tábuas eram. Não é isso. Não chegará esse momento de chegarem as tábuas e bater na sua cabeça. Eu, pelo menos, não vejo assim. Eu vejo como extraterrestres talvez se mostrem. Sim, talvez se mostrem. Mas eu também não estou preocupada com isso. Mas o que é ser extraterrestre? O que é ser extraterrestre? Né? Pessoas que talvez não sejam como a gente está acostumado. Vai chegar um momento em que pessoas que são diferentes da gente serão normais. Normais. E não é possível que muitos de nós sejamos essas pessoas aqui? É possível, claro que é. Eu acredito piamente que sim. Deve ter vários de nós, sabe? De nós não, deve ter vários desses seres caminhando por aí, que já são diferentes. Que outras experiências você acha que nós deveríamos saber? Quero contar para você, Carlos, nessa linha de começar a enxergar algumas coisas que as outras pessoas não enxergam, tá? Essa coisa de você enxergar diferente do que os outros enxergam é uma evolução. Ah, mas porque você faz projeção astral? Né? Não, é porque eu parei, prestei atenção, dei espaço mental no meu coração para que essas coisas se manifestassem. E elas começaram a se manifestar. Então, toco o telefone, eu sei quem é. Ah, é superpoder? Não! É você ser mais sensível. Você acabou sintonizando com algumas coisas que estão... Vamos imaginar magnetismo, que a gente não enxerga, mas que existe. As ondas de rádio. Vamos imaginar as ondas do rádio, tá? Neste exato momento tem um monte de onda de rádio aqui, não tem? Você que é físico, você sabe. Sim. E tem magnetismo, não tem? Tem. E tem um monte de forças que a gente não vê, mas que existem. Na medida em que você vai tomando consciência de que algumas coisas que você não vê existem e elas fazem toda a diferença para a sua vida, você vai começando a enxergar coisas que a maioria não enxerga. E é até difícil de você falar, porque você está na mesma situação. Vou te contar um caso agora. Eu estava na mesma situação com uma outra pessoa, caminhando pelo lago. Tinha uma vara de pescar que foi deixada lá por uma pescadora aqui no meu condomínio. E ele tinha jogado a isca e a isca formou aqueles círculos. E esses círculos vinham, e era muito cedo, e a luz do sol estava batendo no lago, e esses círculos, que são energia, você é físico, você sabe que é uma energia, uma forma de energia, só que a gente não vê e nem pensa nesses círculos como uma forma de energia. E eu estava caminhando e olhei num determinado momento para a vara, e eu tenho uma imagem que eu vou te passar, e peço que você passe para o pessoal, e eu vi, Carlos, a energia subindo pela vara. Ah, era só o reflexo da luz. Não era, porque ela tinha movimento. Era o movimento da energia subindo pela vara. Então, quando você começa a ver essas coisas, é impossível você voltar atrás. Não dá para desver. Né? Eu gosto dessa expressão. Não dá para desver. Tudo que eu já vi, tudo que eu já passei, tudo que eu já senti, não dá para dessentir. Uhum. Eu senti, eu vivi, e eu sei que é verdade. Mas o que eu quero passar, todas essas experiências são uma forma de ver diferente, um outro olhar sobre uma mesma situação. Você me mostrou agora há pouco uma foto de um local onde você foi fazer alguma coisa. Sim, era esse mesmo lago, que é aqui no meu condomínio, e eu estava caminhando e fui fazer um pouquinho de meditação. Fazer meditação não é aquela coisa chata que todo mundo precisa, meia hora meditando. Não, não é. É um espacinho mental que você tem que dar para que você consiga sentir um pouco mais aquilo que está ao teu redor. É só isso. E eu sentei e comecei a fazer minha meditação, 5 minutos de meditação, tranquila. Eu estava meditando, rapidinho. Eu gosto de tirar o chinelo, eu desço de chinelo, tiro o chinelo, encosto o meu pezinho na grama e fico quietinha. E agradeço por estar viva, agradeço os protetores do lago, do céu, do sol, do vento. E agradeço. Fico num estado de felicidade, de contemplação e sinto uma conexão grande. Às vezes eu peço, vento, você consegue ventar? E o vento venta. E é uma delícia.
Você sente que você faz parte, sabe, da natureza. Recentemente eu vi uma moça que falou que estava tomando banho e a água conversou com ela. E é verdade. O vento conversa com você. Você pede para ele e ele vem em você. E aí você fala, só para eu saber que eu não estou ficando louca, você pode parar? E ele para. Aquela fotinho lá. A fotinho é o seguinte. Quando eu abri os meus olhos nesse momento de meditação, eu vi uma outra realidade muito estranha que eu nunca tinha visto. As árvores por trás de uma Matrix. Era como se tivesse o filme da Matrix, como se as árvores tivessem cor e elas estivessem atrás da Matrix, como se fosse um véu de Matrix. E pela primeira vez na vida eu vi o véu. Todo mundo fala de véu, véu, véu. Eu vi o bendito do véu. Era como se fosse mesmo uma programação de computador. E eu olhei, eu até baixei o olho assim e falei, nossa, isso aí deve ser meu cílio. E fiquei piscando, porque eu mesma não estava acreditando. Só que depois eu acreditei, porque eu fechava o olho e abria o olho e o negócio continuava lá. Como se fosse em pixels. Sim. Agora, esse véu, pelo que eu entendo, é uma coisa estabelecida para que nós possamos ter um aprendizado aqui, sem saber de tudo que somos. Carlos, eu não sei se esse véu que eu vi é isso, tá? Eu acho que são coisas distintas. Eu já ouvi falar do véu do esquecimento, tá? Sim. Todo mundo fala do véu do esquecimento. Por que eu não lembro se eu era um ET, se eu vim de Lira, se eu vim... Por que eu não lembro, tá? Na minha opinião, ninguém precisa acreditar em mim, minha opinião. Eu não lembro porque talvez no passado eu tive um baita de um pau com você, eu tive uma briga desgraçada. Então, e se eu lembrasse, eu não ia querer falar com você. Então, esse véu, então, podemos dizer que é uma coisa que veio ajudar. Veio, sim. Esse eu acho que veio. Esse eu acho que 100% veio ajudar. Mas você está falando de outro. Eu estou falando de outro. Pelo menos eu senti que era outro. Eu não senti que era esse véu do esquecimento que faz com que as pessoas voltem a ser amigas, se perdoem. Não é esse véu do esquecimento que eu vi. Parece que eu vi uma programação de computador, como se fossem pixels mesmo, aonde... Qual a sensação que eu tive, tá? Que eu estava vendo duas realidades. Que eu estava vendo uma realidade programada e uma outra realidade que talvez fosse a verdadeira. É como se duas realidades estivessem sendo mostradas no mesmo lago. E o momento agora de transição planetária tem a ver com a dissolução de uma delas? Não sei, Carlos, você sabe? Eu não sei. Eu não sei se elas vão se dissolver. Não sei se a palavra é dissolver. Talvez elas vão se tornar mais claras para quem estiver a fim de ver. Ter olhos de ver. Tem gente que não está a fim de ver, Carlos. Não está. Não está a fim de ver. Não quer ver. Porque abala tudo que ela conhece como verdade, como realidade. Mesmo que esteja deixando ela triste, deprimida, mas é só o que ela conhece, ela não conhece outra coisa. Tem uma coisa que é importante falar para todo mundo, que é o seguinte, a questão dos pixels que se vê e tudo mais, como se fosse uma Matrix. A gente deve entender o seguinte, qualquer realidade que nós vejamos é uma interpretação dos nossos sentidos. Porque, por exemplo, eu estou vendo que a sua blusa é preta, a minha blusa é malhada, mas isso... Os nossos olhos chega uma luz lá que é interpretada dessa forma. O que toda realidade é uma ilusão e toda ilusão é o que existe de realidade. Aqui em qualquer outro lugar. É isso. Então, assim, falar que eu estou vendo a rede de partículas que forma a realidade, eu não vejo como sendo uma coisa negativa por si só. Não. É simplesmente como é que as coisas são feitas. Como as coisas são, exatamente. Exatamente, Carlos. Mas você querer ver um pouquinho além do normal e do tradicional e do que você foi ensinado a ver, te dá uma possibilidade de você, numa mesma situação, vendo a mesma vara, uma pessoa vê a energia subindo e a outra fala, mas eu não estou vendo nada. Aí você pega a pessoa e fala, vem mais para cá, vem mais para lá, vem mais para cá. Não estou vendo nada. Estou vendo uma linha enfiada na água. Seria correto eu dizer que
a busca da compreensão do que de fato existe tem muito a ver com a transição planetária? Eu acredito que sim. Eu acredito que, eu não sei o que nós vamos encontrar, não posso prever futuro, acho que ninguém pode, talvez até possam, mas tudo vai depender da atitude pessoal de querer ver, querer enxergar. É o que você falou, Carlos. Aonde uma pessoa vê tristeza, a outra vê uma oportunidade. Depende da forma como ela vê. Que outra experiência você quer nos contar? Vamos falar de uma experiência de projeção astral induzida que eu tive. Ah, mas Paula, você tem projeção astral automática, para que você vai fazer técnica para induzir uma projeção astral? Porque eu sou humana, eu adoro fazer experiência, eu adoro ter o controle sobre mim mesma, adoro entender as coisas e ouvi falar que era possível você fazer uma técnica para atingir a projeção astral. É a coisa de complexo de Deus que todo mundo tem, né? A gente quer fazer a coisa quando a gente quer, né? Então eu vou explicar. Eu consegui, tentei 6 meses fazendo a técnica, primeiro do relaxamento, depois do estado vibracional e tudo. Várias pessoas super legais, tem gente muito legal mostrando técnicas para você conseguir isso. E 2 vezes eu consegui. Da primeira vez, eu achei que eu não tinha conseguido, sentei na cama, olhei para o meu quarto e falei, sacola, não consegui de novo, que coisa mais chata. Só que enquanto eu estava praguejando, eu olhei para o meu quarto e eu falei, que quarto é esse? Era o meu quarto, só que ele estava diferente. Era o meu quarto, só que diferente. Tinham pequenos detalhes diferentes, como se ele tivesse numa dimensão diferente. Aí eu olhei para a cama e vi que eu estava deitada. Eu fiquei numa alegria. Eu falei, meu Deus, eu consegui! Que coisa maravilhosa! E aí olhei assim num vidro e tinham várias... aconselho inclusive quem tem medo não fazer essa técnica, porque você vê o que está do seu lado. O bom, o ruim, você vê o que está do seu lado. A realidade. Você não vê só o que você foi treinado para ver, você vê tudo que tem. E tinha um vidro assim, e tinha uns Zé Manés lá dando risada de mim. E nem me importei, continuei meu caminho. E quando eu cheguei na porta, eu encontrei uma consciência, um mentor, um anjo da guarda, chame do que quiser, para mim é tudo a mesma coisa, tá? Encontrei alguém que se identificava, eu identificava na verdade, né, como uma criança, era um menino, e que falou para mim, vamos? Eu falei, vamos? Claro que vamos. E ele falou para mim, como você quer chegar até lá? Eu falei para ele, voando, eu fui treinada a vida inteira para voar, eu sei voar, eu quero voar. E fomos voando. Mas eu estava muito feliz por ter conseguido induzir a minha projeção astral, totalmente consciente. E essa consciência que estava junto comigo, vamos chamá-lo de garotinho, vai. Esse garotinho mentalmente se comunicava comigo e falava para mim, não fica tão feliz assim, porque você vai voltar. Se você continuar assim, do jeito que você está, tão feliz, tão animada, você vai voltar. Aí ele falava para mim, não fica nesse estado, se equilibra. Mas eu estava feliz demais. E aí chegamos no lugar que nós tínhamos que chegar, e tinha uma água linda, era um jardim muito lindo. E quando nós chegamos, ele sentou na pedra e abaixou a cabeça como quem diz, ai meu Deus, eu te avisei, você vai perder a consciência, você está feliz demais, para com isso. Mas eu parecia uma criança. E ele olhou para mim, e quando ele olhou para mim, eu imediatamente perdi a consciência. Então, o que aquilo me mostrou? Que realmente você precisa estar em equilíbrio, para você conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas. Se você estiver muito extasiado, você não consegue fazer isso. Se você estiver muito para baixo, você também não consegue. Por isso que o equilíbrio é o ideal. Eu aprendi isso na prática. E eu tive a segunda e última vez que eu consegui
Não porque eu não quisesse, mas porque dá muito trabalho e como eu consigo fazer a projeção astral de forma automática, então eu nem quis continuar com a indução. A segunda vez foi diferente. Eu fiz as técnicas, todas as técnicas de projeção astral, e eu acordei quando eu estava passando pela porta do meu quarto. Eu estava embaixo da porta do meu quarto. Só que eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada de o que todo mundo fala que é um Grey, um extraterrestre, sei lá que nome tem, mas são os seres que teoricamente desenham falando que são seres de outros lugares e que são cinza. E eu acordei, olhei para o lado e ele estava do meu lado. E na época eu estava pensando algumas coisas com relação a esses seres e eu peguei no pescoço do ser. E eu me lembro nitidamente de pegar, era meio gelado, eu segurei assim, só que a hora que eu segurei, ele era mais baixo que eu, e imediatamente ele me fez perder a consciência. Mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi, e eu sei pelo que eu passei. Ah, mas então você é abduzida, você é ser de outro lugar? Não sei, isso também não importa. Por quê? Porque, eu falei isso para você hoje, tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Tudo que você viveu te trouxe até aqui. Tudo que cada um viveu trouxe até aqui. E o que a gente vai fazer com isso é que é o pulo do gato. Ele fez você perder a consciência? O suposto Grey que fez você perder a consciência? Sim, como foi ele. Uma defesa dele? Sim, imediatamente. Ele não esperava que eu fosse recobrar a minha consciência, mas acho que pela técnica que eu fiz, sei lá, eu acordei. Não entendi. Isso quer dizer que você simplesmente se deu conta de onde você estava, que você estava ao lado dele? De repente, eu abri o olho, não era um olho físico, porque eu estava em projeção astral, mas de repente eu acordei. E quando eu acordei, eu vi que ele estava do meu lado. Imediatamente peguei no pescoço dele e imediatamente ele me fez perder a consciência. É como se aquela realidade estivesse acontecendo, só que você não sabia. Aquela realidade estava acontecendo, eu não sabia. Num vislumbre, eu vi que estava acontecendo, mas o ser não queria que eu tivesse consciência do que estava acontecendo. E aí ele me tirou a consciência. Você me falou de uma experiência que tinha a ver com avião. Sim. Eu fui viajar para Gramado há 4 anos. E na volta, eu pedi para sentar na janelinha, peguei o meu celular e comecei a bater fotos de dentro do avião do pôr do sol. Eu estava sobrevoando Santa Catarina. E comecei a bater fotos e estava ouvindo uma música que eu adoro, que tem algumas músicas que têm esse poder sobre a gente, né? A música, ela te leva para lugares maravilhosos. E eu estava batendo foto da janelinha, foto. Cheguei em casa, não fui ver as fotos, fui ver depois de uma semana. Estava deitada na cama, com uma luz batendo bem em cima do meu celular, e virando as fotos, virando. De repente eu achei uma coisa esquisita, uma sombra numa das fotos. Aí voltei, falei, nossa, que coisa esquisita. Aí ampliei, falei, nossa, que é isso que tem nessa foto? Aí mostrei para o meu marido, falei, você está vendo alguma coisa aqui? Ele falou, tô. Aí eu levantei, fui no meu computador, peguei a foto e clareei. Sabe aquele programinha do Windows mesmo? Sim. Clareei aquela fotografia e levei um susto, porque tinha uma imagem de um ser extraterrestre lá. Não sei como ele apareceu lá. Como se ele tivesse se enfiado na minha fotografia. Você vê nitidamente os olhos, a cabeça, tem até um corpinho assim magrinho. Você fala extraterrestre simplesmente por não ter os nossos traços. Sim, por não ter os nossos traços, mas ele pode ser, sei lá, um ser intraterreno, um ser multidimensional. Era algo com o qual a gente não está acostumado. E o que normalmente a gente chama de ET, mas pode não ser. Pode ser uma consciência. E houve algum tipo de comunicação? Nada, não teve comunicação nenhuma. Ali, tá? Ali não teve nada. Depois eu fiquei com aquilo na cabeça, muito encucada,
Meu marido é uma pessoa maravilhosa, ele é super cético, sabe? Ele, assim, não acredita em nada que eu falo. Eu adoro isso, porque me traz para a terra, sabe? É legal isso. Então, quando eu continuo acreditando, é porque é verdade mesmo, porque ele não me deixa viajar na maionese. E aí, eu continuei pensando naquilo, eu falei, meu Deus, tem que ter uma explicação. Não é possível. Não é toda hora que aparece um ser numa foto do nada, tem que ter algum motivo. E aí tive uma projeção astral muito interessante, aonde eu encontrei esse ser e ele se apresentou para mim. Ele falou, oi, eu te acompanho. Meu nome é pior que o nome de Dom Pedro. Sabe aquele nome de 20 nomes? Eu falei para ele, você sabe que eu não vou lembrar disso aí. Ele falou, sei, pode me chamar de Akhenaton. E imediatamente eu voltei da projeção. Só para lembrar disso. Então, ele acabou ficando o Akhenaton. O que isso significou para mim? Que eu continuo sendo acompanhada, não era uma energia negativa, era uma energia super positiva. Mostra para mim que querer ver, né? Crer para ver, talvez, não sei qual é a ordem certa, mas quando você quer, você acaba vendo. Mas isso é coisa da sua cabeça. Bem, pode até ser coisa da minha cabeça, mas é muito esquisito, né? Mas estava na foto, né? Estava na foto. Sim, estava na foto, veio, falou o nome, assim. Mas é verdade? A foto eu sei que é verdade, Carlos. Esse nome tem algum significado? Então, eu procurei. Parece que Akhenaton foi um faraó egípcio que fez a unificação do povo daquela época, que era politeísta, e ele queria transformar o pessoal em monoteísta. Queria que adorassem a lua, o sol. Era uma pessoa que queria que as pessoas tivessem uma consciência um pouquinho diferente. E não queria que os deuses fossem deuses que tinham poder de vida e de morte sobre as pessoas, sacrifícios. Ele era contra tudo isso. Então ele foi considerado uma evolução da época, né? Mas foi morto, né? Todo mundo que tenta ser uma evolução da época acaba morto. Ele foi morto também. E você vê uma relação desse significado com aquela figura? Eu acredito que sim, porque é como se algumas verdades estivessem se mostrando, quisessem se mostrar. Por quê? Para que a gente acorde, para que a gente não acredite que nós estamos aqui só para comer, beber, dormir, copular e morrer. Não é para isso. Tem mais que isso. Sobre a transição planetária, eu acho interessante que as visões são muito diferentes. Pessoas que vêm e pessoas com depoimentos muito sólidos, que veem que passaremos por situações muito complexas e outros já não veem tão complexas. Eu fico pensando, talvez seja porque estejam vendo camadas diferentes. Porque, sem dúvida, não é que todo mundo vá passar exatamente pela mesma coisa, assim como nós, na vida normal, não passamos pelas mesmas coisas. Mas como é que você entende essa transição planetária? É algo do planeta? É algo do universo? É algo da humanidade? Eu acho que é tudo junto e misturado. O planeta vai passar por uma transição e aí sim, por conta da nossa agressão a ele, eu acredito que a gente vai ter vários problemas. Já começamos a ter e teremos mais. Mas o que importa, na verdade, não é não é tanto. Óbvio que importa o que acontece. Eu vou me queimar, eu não vou dizer que importou. Claro que vai importar. Mas importa o porquê aquilo aconteceu, porque eu vivi aquilo e o que eu tirei daquilo. Eu fiquei melhor depois de tudo aquilo que aconteceu? Eu e você podemos ser expostos à mesma situação. Todos os meus assaltos, tá? Eu não sou uma pessoa amarga, não me considero uma pessoa amarga, apavorada, desesperada, não. Mas eu poderia ser, não poderia? Eu poderia ter síndrome do pânico, eu poderia ter um monte de coisa. Não importa só o que acontece com você, importa a forma como você vê o que aconteceu com você. Importa a forma como você acredita na vida, importa a forma como você crê nas coisas.
Isso molda você e isso acaba moldando o seu futuro. Eu não acredito que o futuro da Terra está escrito. Acredito que a Terra vai dar uma chacoalhada? Vai porque a gente está maltratando demais. Ela vai. Mas eu não acredito que necessariamente vai ser uma coisa que vai deixar todo mundo chateado, todo mundo triste, todo mundo... Eu vejo algumas projeções de futuro tão sombrias que às vezes você fala, nossa, mas se vai acontecer tudo isso, para que eu vou viver? Eu não penso assim, eu não sinto isso. Eu sinto que vale a pena viver, vale a pena estar junto, vale a pena acreditar, porque isso molda, isso co-cria o futuro. A palavra co-criação é fundamental nessa hora. Se o futuro já tivesse escrito, seria uma chatice. Sim. Eu acho que ele não está. O que você deixaria como mensagem final que diga respeito ao sentimento ou mesmo às atitudes que devemos ter para lidar com maior sabedoria com o dia a dia? Atitude de estar alerta, de não acreditar em tudo que vê, de querer para o outro o que você quer para você. Você não gostaria disso para o outro? Não gostaria disso para você? Não faça para o outro. Faça para o outro o que você gostaria para você. E queira estar no bem, pensar no bem, ser do bem. Porque você só vai receber o bem. Vai ser automático. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?